Santo Deus, Pai Celestial, Salvador Divino, nós estamos aqui, Jesus, nesta noite, juntos, para ouvir a Teus conselhos, Tua Palavra. Ela nos alinha, ela nos constrói, ela faz bem para as nossas almas. Ajuda-nos, Senhor. O que nós temos de bom aqui na terra é só a Tua Palavra. O resto é tudo humano, é tudo terreno, é tudo falível, tudo perecível. Tua Palavra é a única coisa que realmente é valor, perene, eterno. Ajuda-nos a agarrar a ela. Com o perdão de nossos pecados, te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Deus nos abençoe. Bom é estar aqui, ver cada um de vocês, o esforço que vocês fizeram para vir à casa de Deus. Obrigado pelo esforço de cada um de vocês. Vamos nos colocar em pé, vamos ler a Bíblia. Em São Mateus, capítulo 24, verso 35. São Mateus, capítulo 24, versículo 35. Vamos ler esta escritura para ler sobre o sexto selo. Nós vamos ler um pouco. O sexto selo é a mensagem que estamos em apreço nas sextas-feiras. São Mateus 24, 35. Jesus disse isso: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus é o padrão. Senhor, ajuda-nos a agarrar a esse padrão. Tua palavra é o nosso padrão. Sim, ela nunca tem sombra de variação. Todas as demais coisas passam, variam. Tua palavra, ela não tem sombra de variação. Ajude-nos a agarrar a ela com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos abrir a mensagem, o sexto selo estamos estudando. Nós vamos prosseguir aqui no parágrafo 36. Sexto selo, parágrafo 36, a página 5. Página 5, parágrafo 36. Eu não achei uma escritura mais própria para esse assunto do sexto selo que vamos ler nesta noite do que esta: o céu e a terra. Céu fala da ordem, das ordens, céus e terra. Fala da ordem social, monetária, econômica, humana. Engloba tudo. Ele diz: tudo isso passará. Vai passar. O profeta Malaquias, no capítulo 4, ele viu que não restou nem raiz nem ramo, somente cinzas. Cinzas vulcânicas. Porque vai passar. Tudo isso que você vê. Belas mansões, belas florestas, beleza natural. Tudo isto vai passar. Essa carne minha, essa carne sua, por mais que nós enfeitemos ela, cuidemos dela, ela vai passar. Se não é com a morte física, mas vai ser com a transformação ou com alguma coisa assim. Vai passar. Tudo aqui, matéria física humana, matéria física fala de tudo que é físico, vai passar. Por isso Jesus nos aconselha nós não pôr
nossas esperanças nestas coisas. Tudo bem, você tem que trabalhar para colocar o pão na sua mesa. Isso é cristão, né? Isso é cristão. Trabalhar para pôr o pão na sua mesa. Essa tarefa Deus deixou a nós desenvolvê-la. Só que Jesus nos pede para nós não sermos escravos disto. Não sermos escravos disto. Essas coisas que vão passar. A palavra é a única verdade que existe na terra. É a palavra de Deus. Aos Romanos capítulo 3, Paulo foi categórico. Ele diz: seja todo homem mentira e Deus verdadeiro. Então a palavra é a única verdade que existe na terra. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso que nós devemos ter tanto amor por esta palavra, ter uma afinidade muito grande com ela, porque a única esperança positiva que temos na terra é a palavra de Deus. O resto, tudo vai passar. Por mais que confiemos nas outras coisas, não tem como. Tudo que tem princípio terá um fim. Vai acabar, vai passar. Deus nos ajude a não criar subterfúgio para colocar nossa confiança naquilo e deixar a palavra em segundo, terceiro lugar. Esse subterfúgio, essas coisas que nós seres humanos criamos, vai nos decepcionar, porque você confia naquilo e um dia aquilo vem à tona que não é real. Vai vir à tona aquilo que você criou, inventou, programou. Aquilo não é real, não é permanente. Não é permanente. Nós vamos aqui na página 5, parágrafo 36. O profeta comenta aqui, ele bate duro sobre revelação, visão, interpretação privada que alguém possa ter sobre a vida, sobre a palavra, sobre o cristianismo. Ele corrige, ele centraliza essas coisas que os humanos gostam de criar: revelação, visão própria, interpretação própria. Vamos ler aqui o sexto selo, página 5, parágrafo 36. Agora, como uma pessoa diz que eles tiveram uma visão, e conta o que ela foi, eles estão certos que foi o Senhor que a deu, aquela visão a eles, porque veio com grande poder, arrepio, emoção, sensação. O irmão Brana diz: bem, tudo bem com a visão, mas se a visão, não estiver de acordo com a palavra, e for contrária à palavra, ela não está correta, vem? Ela não está correta. Não importa quão emotiva ela te emotivou, te veio com grande emoção, sensação, emoção, mas se ela choca com a Bíblia, a palavra de Deus, ela não está correta. Amados, o profeta, vale a pena crer num profeta central como este. Ele, mais do que nunca, ele nunca deixou aparecer a si próprio. Ele sempre fez promover em seu ministério o valor da palavra de Deus. Ele sempre promoveu em seu ministério, em seu trabalho árduo que ele teve em seu ministério, levar o povo a confiar na palavra. Ela é o absoluto para nos sustentar
em quaisquer fases da vida que estivermos atravessando. Então, o irmão Brano acaba de dizer no 36, não importa quão bonita seja a visão, a revelação, mas se ela for contrária à palavra, ela não está correta, vem? 37. Agora pode ser que eles estejam presentes, alguns irmãos e irmãs mórmons, que ele fala sobre os mórmons. Aqueles, aqui no Brasil tem muitos deles, santo dos últimos dias, mais ou menos isso na igreja deles. E pode ser que alguns deles obtenham essas fitas. Agora, eu não quero dizer algumas das melhores pessoas que eu e você poderíamos encontrar. Seria o povo mórmon, uma classe muito boa de pessoas. E então seu profeta, Joseph Smith, que o povo metodista matou ali em Illinois. Os metodistas eram tão crentes firmes, que quando viu a doutrina de Joseph Smith criar essa doutrina dos mórmons, eles ficaram tão irados que o matou. Mataram ali em Illinois em sua viagem. Então aquele bom homem, ele teve a visão. E a visão, eu não duvido de modo algum que ele teve a visão. O senhor Joseph Smith, fundador da igreja dos mórmons. Eu creio que ele era um homem sincero. Você veja, sinceridade, nem sempre Deus está naquela sinceridade. Era bom homem, nem sempre Deus está num bom homem. Deus está na sua boa palavra. Pode ser sincero, pode ser boa pessoa, mas se não pautar 100% com a palavra, Deus não está obrigado para com aquele homem. Veja, eu creio que ele era um homem sincero, porém a visão que ele teve estava contrária às Escrituras. Página 6, vem? Portanto, eles tiveram que fazer a Bíblia mórmon para encaixar com a visão que ele teve, para justificá-la, vem? Tiveram que criar uma nova Bíblia, a Bíblia dos mórmons. Não é essa Bíblia nossa. Eles tiveram que criar uma Bíblia com a tradução diferente, teses, versículos diferentes. Ô, irmão, me dá meu retorno aqui, ó. Diferente, porque senão chocaria com a visão que o Joseph Smith teve. O irmão Brana no 38 ele diz, ela é esta aqui para mim, é esta é a razão, apenas a palavra, é isto, vem? Meu retorno, irmão, está sem. Ela, a palavra de Deus é esta aqui, tá bom, irmão, tá bom. É esta aqui, não é outra. Ora, gente, Deus não tem duas palavras, Deus só tem uma, não é? 39, certa vez chegou aqui um ministro. Aí fala de outro assunto. O ministro chegou na cidade de Jeffersonville com uma mulher, andando com uma mulher que tinha casado para 3 ou 4 vezes e dizendo que foi uma visão que ele teve de Deus que podia. Veja, o tal da visão, tal da revelação. O irmão Brano está nos vacinando dessa praga, não é? Chegou aqui um ministro que veio de uma região de fora. E eu vi na rua passeando por aí de carro, com a qual não era, com uma dama, e eles vieram para uma reunião. E eu descobri que eles dirigiam durante 2 ou 3 dias, só ele e ela, na reunião, para virem para a reunião juntos. E a mulher havia se casado 3 ou 4 diferentes vezes. E aquele reverendo, aquele ministro, andando com ela. Parágrafo 40. E esse ministro entrou na sala de espera no hotel onde eu estava e correu, apertou minha mão. Brana era vidente. Ao ver a pessoa, Deus mostrava segredos ocultos da vida da pessoa. E eu apertei a sua mão. Me levantei, conversei com ele e lhe perguntei e disse, quando você estiver livre, eu poderia falar com você no meu quarto só por um momento?
O irmão Brana sentiu pena dele ao irmão Brana ver, por revelação, o que estava ocorrendo com ele naquele momento, sendo ele um ministro. O irmão Brana sentiu pena dele e disse: eu gostaria de falar com o senhor, ou seja, queria te ajudar. Ele disse: com certeza, irmão Brana. 41. E eu levei até o quarto, e eu disse ao ministro, eu disse: reverendo, senhor, você é um estrangeiro nessa região, você não conhece aqui o povo da região. Eu disse: porém esta senhora realmente tem um nome conhecido. Essa senhora que o senhor está saindo com ela, tem um nome aqui bem conhecido, ela é conhecida. Eu disse: e você vem de tal e tal lugar, desceu a esse tal e tal lugar? Ele disse: sim, senhor. Eu disse: você não tem medo de que isto vá... Eu não estou duvidando de você, mas você não acha que isto vai refletir na sua reputação como um ministro? Um homem de Deus andar com uma mulher que já casou 3 ou 4 vezes? Você não acha que deveríamos dar um exemplo melhor do que este? O Brana não falou isto condenando, mas falou com amor, ajudando, porque o homem era estrangeiro ali, não conhecia a mulher com quem ele estava andando. Talvez ele poderia estar enganado, né? Andando com ela pensando que era uma coisa, era outra. Aí o moço, em vez de se humilhar e aceitar o conselho do irmão Brana, ele disse: aquela senhora é uma santa, disse para o irmão Brana. 43, eu disse: eu não duvido disto. O irmão Brana disse: eu não duvido. Mas eu disse: mas irmão, o problema é que nem todos que a olham são santos. Veja, eles estão olhando no que vocês estão fazendo. Você está escandalizando o evangelho desta forma. Homem casado, andando com mulher casada que não é sua esposa. Você está denegrindo o evangelho, qual o senhor é um pregador? O senhor não acha que isto vai denegrir o evangelho, em outras palavras? Eu disse: eu acho que é melhor você ter cuidado. Isto é apenas de um irmão para o outro, conselho, né? De amigo para amigo. Eu disse: a senhora já se casou umas 4 ou 5 vezes. Ele disse: sim, eu sei disto. Ele sabia. Disse: você sabe? Eu disse: você não ensina isso na sua igreja? Ensina, irmão. Então disse: não, mas disse: você sabe, eu tive... Aí ele virou para o irmão Brana e apelou pela visão. Eu tive uma visão sobre isto, irmão Brana. Emendar a coisa com interpretação. Eu disse: bem, isso é ótimo. Ele disse: você se importa? Disse: eu creio que eu poderia endireitar um pouquinho o seu ensinamento a respeito disso. Eu disse: tudo bem. Eu disse: eu ficaria contente em saber disso, senhor. Ele queria endireitar no olhar dele o ensinamento do irmão Brana, não é? 48. E ele disse: bem, você sabe nesta visão? Ele disse: eu estava dormindo. Quando ele disse dormindo, o irmão Brana disse: eu disse sim. Eu vi então que aquilo era um sonho, vê? Não era nem visão que ele disse que tinha, era um sonho. Ele disse: minha esposa, ela tinha vivido com outro homem, um sonho que ele teve, e queria encaixar o sonho naquele episódio que ele estava desenvolvendo. Minha esposa tinha vivido com outro homem, e me traído, então ela chegou para mim, e ela me disse: querido, me perdoe, disse: eu sinto muito por ter feito aquilo, eu serei fiel de agora em diante. E ele disse: naturalmente eu a amo tanto, que eu simplesmente a perdoo. Disse: tudo bem. E disse: você sabe de uma coisa? Então eu tive a interpretação daquela visão e disse: essa era a mulher. O homem disse para o irmão Brana, né? Eu tive a interpretação daquela visão, que não era visão nada, era um sonho. E disse: aqui era a mulher, que traiu, eu perdoei e tomei e redimi.
Disse, claro, ela já foi casada por todas essas vezes e outras coisas. E disse que é correto que ela se case porque o Senhor a ama tanto. E ela pode se casar quantas vezes ela quiser, desde que... Eu disse, sua visão foi uma doçura, mas estava fora do caminho aqui. Eu disse, isso está errado. Veja você não deveria fazer isto, então isto vem. Mas quando você vê a Escritura se encaixando com a Escritura, formando uma continuidade constante onde se juntam as Escrituras, onde essa Escritura para, essa outra que vem e se encaixa e retrata todo o quadro, é como montar um quebra-cabeça de palavras cruzadas assim. Você encontra a peça que encaixa, não há nada mais que possa se ajustar àquilo. Então você começa a ter o quadro ajustado. E há somente um que pode fazer isto, e este é o Cordeiro. E então estamos olhando para Ele. Negão, confira esses ar aqui, parece que tá quente. Está quente. Confira aí para nós. Desliga e vê. E liga para esfriar. Mas veja aqui, amados. Um profeta, amados, faz a diferença para as nossas vidas. Você vê esse mundo denominacional está agindo do jeitinho desse pastor, desse reverendo. Em nome do amor divino, Deus ama tanto, irmão Brando, Deus ama tanto, que deixa essa mulher casar quantas vezes ela quiser, que não tem problema nenhum. Deixa esse homem casar quantas vezes ele quiser, que não tem problema nenhum. Deus ama ele demais. Deus é como um velhinho barbudo, barba branca, cheio de netinho ao seu redor, e os netinhos podem aprontar, pintar os 6, os 7, o 8, que Deus fica caducando e dizendo, meu netinho, tadinho dele, tadinho do meu netinho. Olha, irmão, se Deus fizesse isto, nós tínhamos que rasgar então essa escritura que lemos, Mateus 24, 35. A escritura que lemos diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O que a palavra de Deus disse? Que o homem que deixa sua esposa, que não é por causa de prostituição dela e casa com outra, ele é um adúltero. A mulher que deixa o seu marido e casa com outro homem, ela é uma adúltera. Essa é a palavra. Agora Deus, ao passar do tempo, ele mudou de ideia, para o irmão ter esse sonho, essa visão no linguajar dele, e dizer que está bem. Tudo bem, Deus tem sua soberania, mas cabe a nós primar pela letra. Pela letra, não é? Deus nos ajude, irmão. Aí vem o valor de um profeta. Profeta vem para centralizar nossas almas. Ainda que me fira, amados, ainda que te fira, mas nos corrige, nos endireita. Isto é que é importante. Nós, como seres humanos, vivemos todo torto, mas precisamos de ser endireitados. E a única coisa que endireita nossos caminhos é a palavra revelada. Nunca Deus enviou um profeta na terra quando tudo estava bem. Você lê a biografia, a história da Bíblia, sempre quando Deus envia um profeta é quando a coisa está má. E agora não seria diferente. O sétimo anjo de Apocalipse 10, 7 veio à terra no tempo de tanta sujeira no meio do povo religioso. Eu estava lendo, meu Deus, livro de Reis, de Crônicas. Que coisa! Saiu um rei perverso, entrava outro mais perverso, e com aquilo Israel, as nações, principalmente os sírios, a nação da Síria, invadia Israel e detonava tudo, levava o ouro, a prata, as riquezas de Israel, tudo para Damasco. Por quê? Por causa do pecado. Deus tirava a mão de Israel e deixava as nações inimigas invadirem.
Paulo fala isso em Coríntios 11, porque há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. É o caso de Israel, por causa do pecado. Deus tira a mão e deixa o diabo assaltar com os seus malefícios e trazendo tantos prejuízos materiais, espirituais, conjugais e tantos outros prejuízos, porque nós viramos as costas para a palavra. Leia lá, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, são histórias repetidas que fala nos livros de Reis, repete no livro de Crônicas, mas é bom ler os dois livros de Reis e de Crônicas, porque você esclarece bem. Meu Deus, a gente estremece. Essa semana eu estava lendo esses dois livros, Reis e Crônicas, estremece. Era o passo de Israel se consertar com Deus, ele já vencia os sírios, porque a Síria sempre foi o país que mais desafiou Israel. Mas era o passo de Israel se desviar de Deus, a Síria entrava e fazia aquele destroço, até o Egito. O Egito entrava e destruía Israel. Mas tudo isto porque eles deixavam Deus de lado. E hoje aqui no mundo gentílico, lá foi com Israel, Israel tipo de nós. Hoje aqui no mundo gentílico, não é diferente. As denominações, ao deixar o Evangelho, a palavra de Deus, o mundanismo, a Dalila, os amarraram no mundanismo. Sansão, ao deixar as tradições hebraicas e buscar mulheres filisteias, ele teve que amargar a sua derrota. As igrejas, as denominações hoje, ao deixar as tradições bíblicas, eu me lembro há 50 anos atrás, eu era um garoto, 55 anos, melhor, mais enfaticamente, eu tinha 6 anos de idade, eu lembro, eu frequentava a igreja presbiteriana, havia temor, havia lágrimas, havia presença de Deus nos cultos, havia santidade na igreja. Quando um chamava, dizia que era crente mesmo em Cristo. Mas o comodismo, o mundanismo foi invadindo as igrejas, a mente das pessoas, o mundanismo. E vemos hoje o mundo denominacional tão corrompido quanto o catolicismo está corrompido. Não tem diferença, às vezes está até pior. Um profeta, ele vem justamente nesse cenário quando a coisa está toda contorcida. Ele vem para puxar a rédea da igreja, chamar a atenção e dizer: volte. E o irmão Brano aqui chamando a atenção desse reverendo. Senhor reverendo, o senhor vem de longe para trabalhar, evangelizar e se envolver com tal companhia como esta, andando sozinho com essa mulher para lá, para cá no seu carro. O senhor, ninguém te conhece, mas essa mulher é muito conhecida aqui, o senhor vai se escandalizar. Ele disse: não, irmão Brano, eu tive uma visão. Tive uma visão que poderia acontecer isso, desenvolver isto, porque Deus deu uma segunda chance para ela. Segunda nada, ele tinha casado 4, 5 vezes. O irmão Brana disse: se o senhor sustentar isto, em outras palavras, o senhor está errado, o senhor não tem Bíblia para sustentar essa tese que o senhor está sustentando e fazer isto. O senhor não tem Bíblia. Irmãos, é muito perigoso nós firmarem um ponto de vista nosso sem ter respaldo bíblico. Deus fica triste conosco. Melhor coisa é darmos a mão à palmatória e dizer: eu errei. Seria lindo a história, o irmão Brana contar essa mesma história desse mesmo pregador e dizendo: quando eu chamei a atenção dele, ele chorou, se consertou, despediu essa mulher e consertou com Deus. Seria lindo a história, mas a história termina assim. Ele
não quis me ouvir e disse que foi uma visão que Deus deu a ele, e que Deus é bom demais, e deixou essa mulher casar quantas vezes ela quisesse. Ficou feio a vida desse missionário, desse reverendo. Irmãos, não importa quão feio seja para nós, mas que seja feio, mas que eu me conserte. Que eu me conserte com a palavra. Deus nos livre de criar tangente. Nós, seres humanos, somos donos disto. Quando nos arrocha, nós criamos uma tangente e uma interpretação própria daquilo, e justificamos. É por causa disto, Deus me deu uma direção. Olha, se Deus dá uma direção, tem que estar de acordo com a palavra. Qualquer direção, qualquer visão, qualquer profecia que você tiver, se chocar com essa palavra, não foi Deus que te deu, foi o diabo. Foi o diabo, não existe meio termo. Ô irmão, eu acho lindo a centralidade que esse profeta trouxe para nós sobre a Bíblia Sagrada. Eu não sei, irmão Edinho, por que o povo dentro nacional, lá tem gente boa, muita gente boa, séria, pura, e não crê nesse profeta. Tem dificuldade de crer no irmão Brana como profeta. Gente, é falta de ler mais a biografia, as pregações, as mensagens, as literaturas dele. Esse profeta só nos puxa para a Bíblia. Bíblia. E eles dizem que a heresia é falsa. Como pode, né, irmão Marquinhos? Como pode dizer que isso é heresia? A mensagem do irmão Brana é heresia, é falsa. Quando ele só nos arrasta de volta à Bíblia, ele não coloca nenhuma tese dele. Tudo que ele fala, ele puxa para a Bíblia. Oh, amados, o juízo para esse mundo gentílico será terrível, por eles desprezar a maior oferenda. O maior presente que Deus enviou para esta era foi o William Marion Branham, com esta mensagem cortante, cortando não as pessoas, cortando o pecado, cortando o erro, cortando a mentira, cortando o diabo. O maior presente que Deus enviou na terra não foi as denominações. Que isso, se fosse de Deus, o mundo não estaria assim. Maior presente que Deus enviou na terra, sempre foi assim, foi um profeta. Ele é a boca de Deus. Ele é o assim diz o Senhor. Maior presente que Deus enviou na terra não foi Billy Graham. O que Billy Graham fez? Converteu milhares e milhares. Mas procura onde estão esses milhares. Voltou como a porca volta ao lamaçal. T.L. Osborne, Oral Robert, grandes homens. Mas que restaram deles? Morreram seus líderes e a mensagem deles morreram. Acabou. Porém, William Branham morreu muito antes de Billy Graham. William Branham morreu muito antes de T.L. Osborne, morreu muito antes de Oral Roberts. E a sua mensagem, todavia, está tão viva como nunca. Como nunca. Billy Graham morreu agora, há poucos anos atrás, 5, 10 anos atrás, nem 10 anos. E os outros também. Mas antes deles morrer, a mensagem dele já tinha morrido há muito tempo. Deus não trabalha em dois grupos ao mesmo tempo. Quando ele trabalhava com os judeus, nós, os gentios, não estávamos destituídos da glória de Deus. Porém, quando ele virou as costas para os judeus e veio para os gentios, os judeus ficaram destituídos. Deus não tem dois profetas na terra ao mesmo tempo, não é? O que o William Branham veio fazer? Ele veio pôr roupa em nossas mulheres, pôr ordem em nossos homens, ordem em nossos jovens,
ordem em nossas famílias evangélicas. William Branham fez a diferença, amados. A mensagem de William Branham fez a diferença, irmã Ivone. Qualquer um de nós, irmã Ivone, que cremos nesta mensagem, nós não advogamos nossos erros, de jeito nenhum, porque nós não invalidamos a mensagem do irmão Branham. Nós, quando as pessoas nos veem, nós dizemos: olha, não observe meus erros, não, observe a minha crença. Eu não creio em meus erros, eu erro porque eu sou teimoso, sou teimosa, mas eu creio numa mensagem que não me ensina isso. Qualquer um que crê realmente na mensagem do irmão Branham não advoga seus erros, não advoga. Ele chega a dizer às pessoas: olha, eu errei nisso, errei naquilo, erro nisso, erro naquilo, mas isso não é o que eu creio, não. Isso é desobediência minha. Eu não sou ensinado a isto, a fazer isto. Isso é consciência que a mensagem nos traz. Agora, as denominações, o mundo denominacional, religioso, está lá em Apocalipse 3,17. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabeis que sois miserável, pobre e tal, e tal, e tal, e tal, cego e nu. É o engano, que o batismo que o diabo trouxe, a cegueira que o diabo trouxe no mundo religioso hoje foi esta: anestésico. Para eles, ser religioso já está bom. Ter uma religião, eu já tenho minha religião. Você vai e prega a mensagem para eles, muitos deles dizem: eu já tenho minha religião. Ora, gente, nos dias de Jesus, ele começou pregando aos 12 anos de idade. Foi aonde? Lá nas praças para os ateus. Ele começou pregando, foi aos religiosos. Leia Lucas capítulo 2. Foi no templo, nas sinagogas, aos religiosos. Para que um profeta? Para pôr em ordem os crentes, para pôr em ordem as pessoas. Ordem para quê? Para o arrebatamento. Ou você acha que Deus vai levar para o céu uma igreja, um povo todo cheio de mundanismo? Não. Para isso está profetizado em Malaquias 4:6. Antes do grande e terrível dia do Senhor, eu enviarei o profeta Elias. E Mateus 17:11, para restaurar, trazer de volta os crentes. Um profeta vem antes. Noé veio antes do dilúvio. Abraão veio antes de Sodoma pegar fogo. Um profeta vem antes. Para quê? Porque Deus é bom. Ele não quer que ninguém se perca. Por isso ele envia o seu maior presente. Manda seu profeta para chamar a atenção das pessoas, dizer: ó, você está errado nisso, nisso, nisso e nisso. Vamos consertar? Sabe, Deus não vai destruir esse mundo, ou seja, permitir esse mundo ser destruído, sem primeiro dar o aviso. Esse ministro, por exemplo, que o irmão Branham teve a oportunidade de chamar a atenção dele, ele não consertou, mas não foi por falta de aviso. Deus pôs um profeta no caminho dele e disse: olha, preciso falar contigo, coloca em ordem, você está em desordem, você está denegrindo o evangelho com essa vida desordenada. Mas ele, coração duro, não quis aceitar, se curvar. E dali para frente não se sabe o que aconteceu mais com ele, né? Por certo, casou com a mulher e viveu, sabe? Porque quando a pessoa vira as costas para Deus... Eu estava lendo o livro de Reis, de Crônicas. Sabe qual é um dos maiores juízos que cai sobre a pessoa? Prosperidade. Prospera. Uzias, o juízo terrível que caiu sobre o rei Uzias foi a prosperidade. Quando ele era pobre e humilde,
Ele era servo, ele servia no templo sagrado. Ele tinha temor. O próprio Isaías, que criou na casa dele, tinha ele como espelho de crente, rei Uzias. Mas quando caiu o juízo da prosperidade, ele endureceu sua cerviz e disse: não, eu também posso fazer até o que o sacerdote faz. Entrou no templo oferecer sacrifício. Grande juízo. Lembre disto, gente, vocês que estão na internet também. É a prosperidade material. Leva a pessoa a se jactanciar, se orgulhar e não ouvir ninguém. Eu sou dono de meus narizes. É o caso desse reverendo aqui. O irmão Brana chamou a atenção. Ele disse: não, eu tive uma revelação, uma visão, que Deus tem misericórdia dela e ela pode casar quantas vezes ela quiser, que não tem perigo. Lembra você, quando você era pequena na fé, no início da fé, era um temor tão grande. O que o pastor falava era ponto final. Mas vai acostumando, e logo não chama nem de pastor mais, é o cara. No mundo está assim. No mundo aí fora, eles chamam o pastor de cara. Tem um pingo de temor mais. Por isso que está nessa desgraça espiritual. Lembra de Israel, quando eles caíram na desgraça espiritual, o juízo caía sobre eles e Deus permitia rei da Síria entrar e devastar Israel. Deus permitiu as pragas do Apocalipse cair sobre os gentios e devastá-los. Você acha que isso é uma coisa comum? Essas pragas caindo na terra. Praga material, conjugal. Gente, eu falei ontem atendendo um caso, eu disse: irmã, eu vou te dizer, escreva isso na página branca de sua Bíblia. Do jeito que a coisa está progredindo, daqui 20 anos não vai ter casal mais junto. Qualquer coisinha já é divórcio. Ninguém quer sofrer o dano. Juízo caindo sobre a terra por causa de corações inconversos, dono de seus narizes. Ó Deus, ajude a nós sermos mais submissos. Aí a Bíblia diz em Apocalipse 2: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, como começaste. Começaste na fé e acabaste na carne. Ó insensatos Gálatas. Gálatas capítulo 2, Paulo ficou bravo com os irmãos da Galácia. Disse: ó insensatos Gálatas, começaste na fé e acabeis na carne. Insensato quer dizer sem senso, perdeu o senso, o temor. Ao passar do tempo, a tendência nossa de humanos é acostumar com o Evangelho, acostumar com os cultos. Culto que antigamente era de arrepiar, hoje é como jogar água nas costas do pato. Não entra, não penetra. Vem na igreja, volta para casa a mesma pessoa. Não tem mais temor, sabe? Não são mais tocados. Não tem mais emoção com a palavra. Tem emoção com a vida dos outros, mas com a palavra não. Deus, ajude a nós, Pai. Ajuda a nós a ser mais sensível à palavra de Deus. Parágrafo 55. Mas descobrimos que quando este cavaleiro, ele era o cavaleiro que montou aqueles cavalos, e então nós o perseguimos até aqui, vimos o que ele fez e tudo mais, e encontramos de volta as eras da igreja, que foi exatamente isso que ele fez. Então, quando ele saiu em uma determinada besta e fez certa coisa, descobrimos que ali havia um enviado para combater o que ele fazia. Houve um que foi enviado para a primeira era, um cordeiro, um leão, e aquele era a palavra, naturalmente, Cristo. Gente, vamos prestar atenção na leitura disto.
Nós não podemos ler e deixar isso por alto, não. Sempre, vamos repetir, sempre quando esse cavaleiro, é o mesmo cavaleiro, o sujeito é o mesmo, trocou só de cavalo, veio no branco, depois no vermelho, depois no preto e agora por último no baio. Mas é o mesmo cavaleiro, o velho diabo, a antiga serpente. Só mudou de formas. Branco falando de paz, vermelho falando de sangue, preto falando de trevas espirituais. Agora baio falando de união, é confraternização. É o que eles estão pregando aí, a fraternidade. Meus irmãos, é a fraternidade. Fraternidade é concílio ecumênico. Temos que ser fraterno. Fraterno nesse linguajar? Nunca! Unir-se. Água com óleo não se une. Cristianismo com mundanismo não se une. Não há fraternidade. Luz com as trevas. Não tem jeito. Mas eu quero chamar a atenção de vocês é aqui, ó. O irmão Brano acabando de dizer, 56, 57, parágrafo. Ele dizendo, cada vez que esse sujeito montava em seu cavalo, seu poder, seu sistema, havia na terra, Deus colocava na terra um que o resistia. Gente, vem cá, minhas irmãs, queridas irmãs, queridos irmãos, vem cá, vamos pensar nisso, gente. Você, eu, nós, ou vocês que estão na internet, preste atenção nisto. Vamos buscar essas origens nossas que perdemos. Nós perdemos nossa identidade. Parágrafo 56, 57, 57, acabei de ler. Deixa eu repetir. Irmão Brana colocando. Cada vez que esse sujeito montava em seu cavalo, havia na terra alguém que o resistia. Fazia frente e desafiava, dizia, é mentira, essa doutrina sua, cavaleiro do cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo negro, cavalo baio, é mentira, choca com a Bíblia. E hoje, quem é que está na terra hoje para resistir o cavaleiro do cavalo amarelo? A noiva, cadê a noiva? Cadê a noiva? Cadê a noiva em ação? Está se curvando diante de tudo, está se prostrando diante de tudo, está se vendendo por um prato de lentilha. Irmãos, é hora de nós entrar em desespero. Senhor, todo tempo o Senhor teve alguém na terra para fazer frente ao inimigo, ao cavaleiro que se montava em seus cavalos, ao diabo. Senhor, quem é que está na terra hoje fazer frente? Jesus morreu, Paulo morreu, os apóstolos morreram, William Branham morreu. Os heróis só ficou na história, Hebreus 11, morreram. Quem é que está vivo? Mortos não, águas passadas não tocam moinho. Que adianta nós estar aqui idolatrando o irmão Brana, idolatrando, William Brana fez, William Brana ressuscitou, William Brana curou, William Brana, tudo bem, é maravilhoso falar dos feitos que William Brana fez, mas William Brana não vive mais fisicamente. Que adiantava Josué ficar agourando o que Moisés fez? Agora era Josué que era vivo. Alguém tinha que pegar o quinhão e entrar em ação. Parece que a noiva, que era para ser chamada noiva, está amarrada por Dalila. Parece que Dalila a amarrou com modos e costumes, comodismo, materialismo. A Dalila, através de sua forma sutil, ela amarrou Sansão. Sua forma meiga. A Dalila não amarrou Sansão de forma brutal. Esse homem bruto, não precisa ficar com medo dele, não vai te fazer mal.
Essa mulher bruta não vai te fazer mal, não fica com medo dela. Quem vai te amarrar é esse carinhosinho, essa carinhosinha. Isso sim você tem que ter cuidado. Isso sim você tem que ter cuidado. Essa que amarra Sansão. É a Dalila, sutil Dalila. Tirou o poder de Sansão. O que era o poder de Sansão? O cabelo. Ela rapou. Ó Deus, ajude a nós meditar, não perder isso de vista. Deus tem uma noiva na terra. Deus tem uma igreja na terra. Meu Deus do céu, não me deixe abrir mão de ser um membro desta igreja. Não me deixe abrir mão de ser um membro desta igreja. É inegociável eu perder esse direito. Jacó, devemos ser como Jacó. A primogenitura, o direito dele possuir era inegociável. Ele, de um jeito ou de outro, eu vou possuir a primogenitura. Ela é minha. Era inegociável ele perder a primogenitura. Gente, devemos ter, se é para ter estratégia, se cristianismo tem estratégia, se pode chamar o estratégia do cristianismo, é a de Jacó. Estratégia, eu luto até com Deus, mas perder a primogenitura jamais, porque eu sei o que está por detrás dessa primogenitura. Está a riqueza de meu pai. Irmão, o que é por detrás dessas promessas da Bíblia? Está a riqueza do céu, a riqueza da vida eterna, a riqueza de sermos trasladados, transformados e nem provar a morte. Esse é o pacotão da primogenitura. São riquezas que estão por detrás da primogenitura. E nós vamos negociar isso com o diabo? Jacó não negociou isso de jeito nenhum. Se podemos chamar isso de estratégia, que seja chamado de estratégia, mas é a de Jacó, em prol da primogenitura. Ele passou o pai dele para trás, o irmão dele para trás, até a mãe dele conversou, fez ela ajudar ele a dar uma jacosada, porque ele estava de olho, era na primogenitura. Ô irmão, vamos exercer a arte de ser eleitos. Tudo tem um preço. Tudo na vida tem um preço. Você vai formar na faculdade, área A, B ou C, tem um preço: dedicação, leitura, ocupação com os livros, com a matéria. E para ir para o céu, tem um preço: ocupar-nos com a nossa primogenitura. Ocupar com a nossa primogenitura. Ela é maior do que tudo. Para Jacó, nada substituía para ele a primogenitura. Nada, até no ventre da mãe dele, quando ele estava ainda gerado, sendo gerado no ventre, ele já tinha a revelação do que significava ser o primogênito. Tanto é que ele nasceu já agarrado no pé do irmão mais velho, que ele não puxou ele para trás para ele nascer primeiro. A arte de ser crente. Você fica com um amorzinho com essas pessoas que não quer nada a ver com Deus. Jacó não teve amorzinho com Esaú, não. Esaú não tinha muito interesse com Deus, com a primogenitura. Jacó achou foi bom. Ó, você fica para trás que eu vou na frente. Você fica com esse amorzinho, eu tenho que visitar a irmãzinha que não está vindo na igreja. Tudo bem, isso tem os seus lugares. Tudo bem, isso tem seus lugares. Mas não perde culto que a irmãzinha não vem não, viu? Não deixa de entrar véu adentro que a irmãzinha não entrou não, viu? Jacó não fez isto. Às vezes o diabo quer nos amarrar o cordão umbilical com pessoas que não têm interesse nenhum.
Jacó não deixou o seu cordão umbilical ser amarrado no umbigo de Esaú, seu irmão. Ele disse: ó Esaú, ó, te amo, amor sanguíneo, mas amor de eleito não tem nem um pingo. Você gosta de uma coisa, eu não gosto. Você gosta da vida de qualquer jeito. E eu, ó Esaú, me perdoe, mas eu não tenho paz enquanto eu não ter posse na minha primogenitura. Eu não tenho paz de espírito enquanto eu não estiver seguro mesmo na minha primogenitura. Primogenitura para mim, Esaú, não pode ser uma suposição, eu acho que tem. Um pensamento, uma imaginação, eu penso que eu tenho. Não, eu quero pegá-la na minha mão. Enquanto ele não pegou na mão dele, ele não parou de lutar. Ele teve que pegar. Esaú passou para ele, deu para ele. Disse: olha, o que vale isso para mim? Eu estou com fome, eu vou comer. Não é isso que os Esaú de hoje está fazendo? Por causa da necessidade material, necessidade sentimental, deixa Cristo por causa de um casamento errado. Necessidade sentimental, necessidade até biológica, deixa Cristo por causa de um sexo promíscuo, necessidade biológica. É o Esaú, deixou a primogenitura por causa da necessidade física. Comida, isso vem lá de Esaú. Trocou Jesus por causa de comida. Troca-se Jesus hoje por causa de comida, dinheiro, comida. Troca-se um culto por causa de comida, coisas materiais. Esaú fez isso, essa loucura. Jacó, que estava com o olho gordo na primogenitura, disse: ó Esaú, sinto muito, você não valorizou, tem quem valorize, é minha. Diga para sua irmã, para o seu irmão que não quer saber, diga: ó, sinto muito, você não valoriza, mas é para mim, eu quero, é céu, é meu, arrebatamento é meu, vida eterna é meu, Cristo é meu. Sinto muito, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu marido, minha mulher, meu filho, meu pai, sinto muito. Vocês não querem? Problema de vocês, arrebatamento é individual. Eu quero. Vamos pensar nisso, gente. 56, 57. Cada vez que o diabo montou em seu cavalo para enfrentar os crentes, Deus tinha crentes aqui na terra para enfrentar o diabo em seu poder. Quem são os crentes de hoje para enfrentar o diabo? Estão todos amarrados. Se não é com uma coisa, é outra. Eu fico enojado quando vejo crente escandalizando com a vida dos outros. A vida dele está mais suja do que a puleira de galinha, escandalizando com a vida do outro, ou da outra. Está todo mundo amarrado por Dalila. Quando é de um jeito, é de outro. Filhos que não quer saber de Deus, os pais amarrados com o filho, e deixa até de servir a Deus de alma por causa de filho. Isso é Dalila, gente. Isso é Dalila, mulher que não quer saber de Deus, marido amarrado com mulher, e deixa Deus de lado. Dalila! E tantas outros sinônimos que poderíamos colocar. Marido que não quer saber de Deus, a mulher amarrada com o marido não vem na igreja. Amarrado, quando é de um jeito é de outro. Quando é de um tipo de Dalila, é outro tipo de Dalila. Dalila nunca esteve tão viva como está hoje. O poder das Dalilas nunca esteve tão forte. As cordas de Dalila como está hoje. E aí nós queremos vencer amarrado por Dalila?
Ó Deus, faça crescer chumaço de cabelo de nossa cabeça. Aquele chumaço de cabelo da cabeça de Sansão simbolizava muita coisa para Sansão. Simbolizava poder, simbolizava vida cristã, simbolizava força. Oh Deus, quanto precisamos, amados, daquela oração de Sansão. O irmão Brana fala isso na mensagem, aquela que ele pregou sobre Sansão, somente uma vez mais. Ele diz, quando a igreja, leia essa mensagem, da metade para o fim tem um parágrafo lá que ele fala isso. Quando a igreja fizer a oração de Sansão, ela voltará a vencer. Mas fizer não verbalmente, fizer com a alma. Senhor, somente uma vez mais, vingue-me das mãos dos filisteus. Ele disse, oxalá que a igreja orasse a oração de Sansão. Quando a igreja mundana está orando, é a oração de Laodiceia. Rica sou e não preciso de mais nada. Eu descer ao banco dos chorões? Não precisa disso não. Eu ir no altar orar, lagrimar, como a irmã Tiburtina, o irmão Tiburtino faz? Não precisa disso não. Termina o culto, eu vou embora para casa. Termina o culto, eu não preciso de orar, chorar lá na frente não. O Brando disse, onde estão os bancos dos choradores? Eles desceram para o porão. Onde estão as lágrimas no altar dos desesperados? Como Sansão, Senhor, rogo-te, vingue os meus 2 olhos, somente uma vez mais. Estar amarrado é uma coisa, mas concordar estar amarrado é outra coisa. Amarrado todos nós estamos, irmão. Ninguém pode levantar o dedo aqui e dizer que não está amarrado. Quando não é com uma coisa, é com outra. Mas eu quero perguntar, onde está o desespero? Leia Ezequiel capítulo 4, verso 9. Leia. Ele disse, saia pelas ruas da cidade, marque com sinal na testa quem está gemendo, angustiado pelo mundanismo desenvolvendo na terra. Marque com sinal na testa quem está angustiado ao ver o mundanismo na testa. Ezequiel 4:9 ou 9:4. 9:4, né? 9:4. Ó Deus, ajude a nós. Ajude a nós. Dá-nos desespero, Pai. Gente, vocês da internet, não brinquem com arrebatamento não, gente. Está às portas. O juízo já está assolando a terra. O juízo, o anjo da meia-noite que assolou o Egito, já está assolando o Brasil, o mundo, com pragas. Pragas de divórcio, pragas de doença, praga de tudo quanto é jeito. Vocês pensam que praga é só coronavírus? Não, tem milhares de outras assolando o mundo. É porque as pessoas deixou de preocupar com as outras pragas, focou só o coronavírus. E as milhares de pragas espirituais dentro da igreja. Rede social é uma praga, é uma Dalila. Vamos orar. Vamos orar. Vem cá. Vem cá, irmão Magno, ora aqui, o pastor Samuel termina. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Vamos chorar um pouco. Nós precisamos de chorar, gente. Paulo disse a Timóteo, converta o vosso riso em pranto, vossa alegria em tristeza. Paulo escreveu a Timóteo, jovem Timóteo, converta vosso riso em pranto. E como nunca, amados, eu preciso e você também precisa converter o nosso riso em pranto. Nós precisamos levar mais a sério nosso arrebatamento. Quem é que está parando contra o cavaleiro do cavalo baio? Quem? Teve um encontro desse passado aí que eu fui pregar sobre isso lá em Goiânia e um pastor me repreendeu. Não pode falar isso não. Quer dizer, ele pode falar, o cavaleiro do cavalo amarelo pode falar o que quer. Nós tem que ficar caladinho.
Cadê a voz da denúncia da águia? O grito da águia, a denúncia da águia. O diabo está amarrando sanções. E o evangelho hoje se tornou um evangelho moderno. Apresentar as crianças, casar os jovens, sepultar os velhos. Só isso, social. Ora, para isso os denominacionais fazem com muito mais classe do que nós. Esse tipo de evangelho os denominacionais fazem com muito mais classe do que nós. Nosso ministério não está parado só nisso, não. Apresentar as crianças, casar os jovens, sepultar os velhos. Nosso ministério vai além desse. Nosso ministério é ministério de trasladação, de arrebatamento, de cortar as cordas para zarpar voo. Vamos orar, vamos orar. Pai Celestial, nós cremos neste evangelho de alma, Senhor. Nós cremos que é isso que nos limpa, Pai bendito. Senhor, e nós estamos aqui como Sansão, somente uma vez mais, Senhor. Senhor, tira de mim aquilo que precisa ser tirado, Senhor, e põe em mim o que precisa ser colocado. Eu quero estar ordenado por esta palavra. Arrebente ou de arrebentar, aconteça o que acontecer, a tua palavra é maior do que os meus pensamentos, do que as minhas atitudes. Ela é maior, Senhor. Por isso eu quero ela em mim, Senhor, me lavando. Oh, meu Pai Celeste, tem misericórdia e nos desamarra, Senhor, dessas Dalilas, Pai bendito, que tem, ó Deus, atrapalhado nós te adorar de alma, Senhor. Ajuda-nos a adorar o Senhor de alma, Senhor. Tira a dormência de nós, Pai. Tira a dormência de mim, Senhor. Oh, Pai Celeste, é o que nós te pedimos com desespero em nossas almas, sabendo, Senhor, que isso é a coisa mais importante, Senhor. Esse ensinamento é a coisa mais importante para minha alma. Não importa o que essa carne tenha de passar, nós não estamos preocupados com ela. Nós estamos preocupados é aonde nós vamos estar com a nossa alma. E nós queremos permanecer com a nossa alma na tua palavra aqui, Senhor, para permanecer a eternidade agarrado nela, Pai. Pai, te pedimos, tem misericórdia de nós. Ajuda nós a despertar. Esses gritos que o Senhor tem dado a nós é para nós acordar, Deus. Desperta-nos, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, a atenção nesse evangelho, porque no final a única coisa que vai permanecer é a tua palavra que nós lemos. Tudo vai passar, fama vai passar, saúde vai passar, dinheiro vai passar, mas nós sabemos que este evangelho vai estar de eternidade em eternidade, Deus. E é nisso que minha alma precisa, Senhor. Ó Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai bendito, leva-nos em paz, guardado sobre essa atmosfera, sobre esse despertamento da Tua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, Senhor, amém.